Então, vamos começar? Eu vou usar dois tipos de base, o claro e o escuro. Essa marca é Maybelline. Vou começar com um tom escuro. Com o pincel para base líquida do Avon, eu vou fazer os contornos primeiro. Eu faço rente aos cabelos, na testa. Vou seguindo, fazendo o número 3, entrando na bochecha. Vou fazer o contorno do maxilar também, da mandíbula. Dessa maneira. Não me preocupo em esfumar. Esfumar eu vou fazer depois com outro pincel. Desse jeito na testa, rente aos cabelos. Faço o número 3 da maquiagem. No nariz também. Do mesmo jeito que eu faço os contornos com pó, eu vou fazer com a base. A diferença é que eu vou começar com a base escura. O pó a gente usa depois da maquiagem toda pronta. Sigo a linha da sobrancelha desse jeito, unindo a ponta do nariz. Dou uma quebradinha no alto, quer ver? Como eu vou fazer, ó. Eu vou escurecendo essa parte aí também. Na lateral. Desse jeito. E dou uma quebradinha pra ficar mais natural, tá bom? Dessa maneira. E também na papada. Passo bastante na papada, porque na foto ela vai dar um efeito muito legal. É o trabalho de contorno com luz e sombra. Assim parece forte, mas em gravação, em fotografia, esse tipo de maquiagem fica muito bonito. Assim. E agora eu vou entrar com o corretivo. Esse que eu tô usando é da Mary Kay, o Yellow. E eu vou passar por toda a minha pálpebra móvel para corrigir a olheira. E também abaixo. Assim. Eu passo com o dedo mesmo, tá? Desse jeito para corrigir. Assim, embaixo para corrigir a olheira. Eu passo antes porque ele é amarelo e eu dou uma esfumada. E agora eu entro com a base clara. Com a base clara e o pincel para base também, esse é Marco Boni. Eu vou preencher as lacunas que ficaram, ou seja, onde não tem corretivo e onde não tem a base escura. Por isso que eu acho legal tá fazendo primeiro com a base escura, depois vindo com o corretivo e só então usar a base clara, porque você vai saber exatamente onde colocar. Assim, ó, vou dando uma puxadinha, dando uma mescladinha, unindo, tá? Pra não ficar muito longe um do outro, eles têm que cobrir toda a pele. Aí, ó, no nariz, em cima. Sempre lembrando, onde eu não tenho a base escura, onde não tem o corretivo, eu devo passar a base clara. Ó, vou entrar mais um pouquinho, porque eu entrei pouco com a base escura aí nesse lado aí. Desse jeito, um pouquinho. Tá vendo a diferença? Dá pra ver a diferença. A base clara, o corretivo e a base escura. Com a base clara, eu já vou esfumando o meu pescoço para fazer o efeito degradê. E agora, com o pincel, esse pincel é o Kabuki da Macrylan, eu vou esfumando. Vou esfumando tudo, não posso ficar misturando tudo, mas eu tô procurando pegar na linha do escuro e misturar ali com o claro, tá bom? Parece que é uma coisa só, mas na fotografia faz um efeito muito diferente. Olhando assim, você não vê, mas na hora que a luz bate, dá um efeito muito legal. Pra fotografia, pra noiva, eu acho que é essencial fazer uma pele assim.
esfumar bem, para não ficar aquela marcação, tá? Esse pincel eu acho que é o melhor para você esfumar, porque ele é bem maciozinho, então o efeito fica bem natural. Ó, tá vendo? Não tá tendo aquela marcação. Desse jeito. Onde tem que esfumar, não pode deixar marcado, não, senão fica muito aparente. E aí, quando estoura o flash, quando bate a foto, fica uma coisa que dá pra ver de longe. E agora eu vou entrar com a base em pó da Mary Kay. Por que eu escolhi essa base? Porque, por ela ser em pó, ela é mais fina. Então, ela é ideal. Pra eu não ficar com muitas camadas, pra não ficar aquela coisa muito grosseira sobre a pele, eu escolhi usar a base em pó. Dou uma batidinha com o mesmo pincel que eu usei, eu vou pincelar. Assim, ó. Eu gosto muito dessa base, tá? Tem uma cobertura legal, ela é ótima pra pele madura. Olha. Então, se eu colocasse mais uma camada de base líquida, eu acho que ia ficar bem grosseiro. Então, a base em pó, eu acho que ficou bem na medida. Não pode deixar diferença, tá, gente? Cuidado com o efeito máscara da maquiagem. Sempre a gente vai esfumando pra fazer aquele efeito degradê, pra ficar bem próximo a cor do rosto, do pescoço, do colo. Sempre tem que estar atento a isso, tá bom? Ó, puxando e esfumando. Desse jeito. Eu tô mais moreninha porque eu tomei sol no final de semana, então minha cor já tá mais escurinha. E agora eu vou corrigir a minha sobrancelha com o lápis Brunet da Mary Kay. Essa é uma das técnicas que eu uso para fazer. E agora eu vou corrigir passando a base clara com o pincel para corretivo, vou desenhar com a base em volta. Desse jeito. Pra ficar bem desenhadinho, tá? E ele já vai dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Dessa maneira. Demora mais pra passar a base no contorno da sobrancelha do que passar o próprio lápis para corrigir. Mas tem que fazer. Tem que fazer direitinho, devagar. Assim, ó. Já tá parecendo que eu tenho mais sobrancelha, né? E agora com o pincel para sombra, este é da Mary Kay. Eu vou molhar meu pincel na água e vou dar uma apertadinha para tirar o excesso. Desse jeito eu vou fazer a minha sombra preta. Nós acabamos de fazer a pele. Se eu for usar a sombra normal, eu vou derrubar todinha sobre a minha pele e vou estragar. E eu não quero. Quando eu uso o pincel molhado, eu consigo fazer um olho preto, um olho seja qual for a cor, sem estragar a minha pele. Essa é a dica do vídeo de hoje. Ó, eu vou até o côncavo, tá? Até próximo do côncavo. Se você achar que tem que molhar mais um pouquinho, mas não molhe muito, porque senão você pode correr o risco do pincel começar a escorrer, aí não vai adiantar nada. E aí vai acabar estragando a maquiagem, como se você tivesse estragado com o pó, ou pior, o pó da sombra, né? Ó, desse jeito. Bem próximo do côncavo, tá? Tá vendo a divisão do côncavo ali? E agora, com o pincel lápis, esse é Marco Boni, eu não mostrei a cor pra vocês, mas eu peguei um rosa, um pink bem forte, e eu contornei o meu côncavo. Fiz o meu côncavo com ele. E aí você pode escolher qualquer cor que você quiser pra contornar. Pode escolher o vermelho, azul, verde. Essa forma fica muito legal, eu acho muito bonito o preto, né, o olhão preto esfumado com outra cor em cima.
Desse jeito. E agora eu vou esfumar. Com aquele mesmo pincel preto, eu dei uma limpadinha nele, eu vou esfumar essas duas cores, o preto e o roxo. O preto e o vermelho, que vai dar um roxo, vai dar um violeta, vai ficar bem bonito. Assim, ó, quer ver? E agora, com a sombra branca, eu vou iluminar a parte da minha sobrancelha, com o dedo mesmo. Olha o efeito que vai dando, fica muito bonito, né? Destaca mais ainda a sombra preta. Destaca a sobrancelha. Bem pouquinho para não ficar marcado, tá? Com lápis de olho da Maybelline Expert Eyes, eu vou passar na minha linha d'água e nos cílios também, cílios inferiores. E agora, com o mesmo pincel que eu passei o rosa, eu vou esfumar. Vou passar uma camada de máscara de Colossal Maybelline e vou colocar os cílios postiços. Vou colocar só o cantinho externo, tá? Você viu que tá cortado? Vou refazer os contornos com o pó bronzeador da Mary Kay. Ó, desse jeito. Do mesmo jeito que eu fiz, eu só vou dar uma reforçada, tá? Porque com a base acabou, como a gente acabou esfumando, ele acaba sumindo um pouco a olho nu. E do mesmo jeito que eu fiz, só levezinho, não põe muito, porque senão vai ficar muito pesado. Desse jeito. Com o mesmo pincel de base que eu usei, tá? É só um retoque mesmo. Faz o biquinho de peixe para encontrar o local exato. E agora, com o meu iluminador da Mary Kay, eu vou iluminar o alto das minhas maçãs. Sempre no formato de C. Assim. Isso. Um C normal e um C invertido. E eu uso o dedo mesmo pra esfumar. Não quis usar um monte de pincel, não. Quis usar pouco pra mostrar pra vocês que não é a quantidade de pincel que faz uma boa maquiagem, não. No alto do nariz também. Pouquinho, senão vai ficar muito iluminado. E aqui no alto, na testa, eu faço uma flor aberta. Ó, este movimento, ó. Tá vendo? Desse jeito. Ó, como fica, tá vendo? O iluminador tá destacando bastante. E eu esfumo, tá? Na frente das lentes, essa maquiagem fica muito bonita. E a maquiagem é aquelas maquiagens de capa de revista. Aí, acima também dos lábios. Pra parecer que tem um bocão. Assim. E agora, com o blush da Mary Kay, esse rosinha mesmo, eu vou passar o meu blush daquele jeito. Boto no alto e esfumo. Puxo para as têmporas. No alto da maçã e puxo para as têmporas. O batom que eu vou usar esse é da Maybelline. Acho que o número dele é 17. Ou não, 18, não sei. Eu vou colocar na descrição para vocês saberem certinho, tá bom? Você pode também optar por um batom nude, mas como eu quis trabalhar depois com a foto em preto e branco, vai dar um efeito muito legal esse batom. Mais uma camada de máscara para unir meus cílios naturais aos postiços. Maybelline de Colossal. E assim está feita a maquiagem. Maquiagem para vídeo, maquiagem para foto. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima.